Boa tarde. Meu nome é Adriana Alencar Arruda, sou professora de língua portuguesa e língua inglesa. Trabalho em Paranacite e moro nessa mesma cidade. Sou professora do Colégio Estadual Antônio Tortato, ensino médio. Trabalho com primeiro, segundo e terceiros anos com língua portuguesa. E hoje eu vou apresentar para vocês uma aula de leitura e interpretação textual, estratégia de leitura, identificação de teses e argumentos. Então, quando realizamos a leitura de um texto, vamos observar não apenas o que está escrito, mas também como as ideias são construídas e relacionadas ao realizar esse texto. Objetivo de aprendizagem: identificar a ideia central e o posicionamento do autor, reconhecer a tese e argumentos em textos argumentativos, localizar informações explícitas e realizar inferências, perceber relações de causa, consequência, oposição e conclusão, e desenvolver uma leitura mais crítica e autônoma. Para início de conversa, imagine que uma colega diga: a escola deveria incentivar mais a leitura. Essa frase apresenta um fato, uma opinião, uma informação científica ou um argumento. Agora pense, se alguém perguntar por que você pensa assim, o que você poderia responder? Por exemplo, a escola deveria incentivar mais a leitura porque ler amplia o vocabulário e ajuda o estudante a desenvolver sua capacidade de interpretação. Então, o que observamos na primeira frase? Observamos que ele apresenta uma posição e a segunda frase apresenta razões para sustentar essa posição. Então, opinião, tese e argumento. Não é tudo a mesma coisa, embora relacionados, são coisas diferentes, têm conceitos diferentes. A opinião é uma maneira pessoal de pensar sobre determinado assunto, pode ou não ser justificada. Por exemplo, eu considero a leitura uma atividade essencial. A tese é a ideia principal ou posicionamento que o autor procura defender em determinado texto. A leitura deve ser incentivada desde os primeiros anos escolares. E argumento é a razão utilizada para sustentar uma posição. Responde à pergunta por quê. Por exemplo, a leitura desenvolve vocabulário e melhora a capacidade de interpretação. O que é a tese? A tese corresponde à ideia principal que orienta a argumentação do texto. É a posição que o autor apresenta diante de determinado assunto e que ele quer que o leitor compreenda ou aceite. Então, para encontrar a tese, fazemos a pergunta: qual é o assunto discutido? Qual posição o autor assume? O que ele pretende defender e qual ideia ele quer que o leitor aceite? Importante saber que a tese dentro do texto ela pode acontecer na introdução, tá? De forma explícita, numa frase direta, no desenvolvimento em meio aos argumentos e também na conclusão, como uma síntese, tá? E também de forma implícita. O que é argumento? O argumento é utilizado para dar sustentação à tese. Ele responde principalmente à pergunta por quê. O autor pode argumentar utilizando diferentes tipos de recursos. São os fatos, informações verificáveis e objetivas, que comprovam uma afirmação, dados, informações numéricas ou resultados de pesquisas que dão peso à argumentação, causas e consequências, que também são explicações sobre por que algo acontece e quais os efeitos produz. Exemplos, situações concretas que realmente aconteceram, que ajudam a explicar e ilustrar uma ideia. Comparações, relações estabelecidas entre situações para destacar semelhanças ou diferenças. E explicações, informações que desenvolvem ou esclarecem uma ideia, tornando-a mais compreensível. Veja na prática como funciona a argumentação. Então, vamos ver. Tese: a escola deve incentivar o hábito da leitura. Aqui vem os argumentos, 3 argumentos. Por quê? A leitura amplia o vocabulário. Argumento 2, porque a leitura contribui para o desenvolvimento da interpretação. E argumento 3, o contato com diferentes textos amplia o conhecimento do mundo. Fórmula para lembrar. Tese é o que é defendido, porque a ideia é central. Argumentos, as razões que sustentam. E convencimento, o objetivo final. Então, agora nós vamos fazer a leitura de um texto, que é de autoria de Luiz Fernando Veríssimo. Ler é muito mais do que reconhecer palavras e compreender frases isoladas. Quando lemos, entramos em contato com ideias, opiniões, experiências e diferentes maneiras de compreender a realidade. Por essa razão, desenvolver o hábito da leitura significa também desenvolver a capacidade de observar, questionar e interpretar aquilo que acontece ao nosso redor. No cotidiano, somos constantemente envolvidos por informações. Notícias aparecem na televisão e nas telas dos celulares, opiniões circulam pelas redes sociais, propagandas procuram convencer consumidores
e diferentes pessoas apresentam interpretações sobre os mesmos acontecimentos. Em meio a tantas informações, saber ler tornou-se também saber analisar. Um leitor atento não aceita automaticamente tudo aquilo que ele encontra pela frente. Ele procura compreender quem produziu determinado texto, qual é a sua finalidade, que posicionamento está sendo apresentado e quais argumentos são utilizados para sustentá-lo. Afinal, uma mesma situação pode ser apresentada de diferentes maneiras, dependendo do ponto de vista daquele que a escreve, né? Que a observa. Além disso, a leitura possibilita ampliar conhecimentos e entrar em contato com perspectivas diferentes das nossas. Um livro, uma notícia, uma crônica ou um artigo de opinião pode apresentar experiências que não fazem parte da nossa realidade imediata. Ao conhecer outras perspectivas, o leitor pode comparar ideias, questionar suas próprias certezas e construir novos conhecimentos. Entretanto, para que a leitura realmente produza reflexão, não basta ler rapidamente. É necessário observar as escolhas feitas pelo autor, as palavras utilizadas e a maneira como as ideias são organizadas. Muitas vezes o posicionamento apresentado não está concentrado em uma única frase. Ele pode ser construído ao longo de um texto por meio de argumentos, exemplos, comparações e relações entre diferentes informações. Dessa maneira, ler criticamente significa procurar os sentidos presentes no texto e compreender como esses sentidos são construídos. Significa perceber que os autores fazem escolhas, organizam informações e utilizam diferentes estratégias para apresentar suas ideias e defender determinados posicionamentos. Por essas razões, desenvolver uma leitura crítica é fundamental para a participação consciente na sociedade. Quanto mais o leitor consegue identificar opiniões, argumentos e reflexões entre as ideias, maior é a sua capacidade de compreender diferentes discursos, avaliar informações e posicionar-se diante delas de maneira responsável. Durante a leitura, observe qual é o assunto, qual é o posicionamento, qual é a tese, quais argumentos sustentam essa tese e como as ideias estão conectadas. Depois nós temos aqui uma interpretação. Nós temos 4 questões. A primeira, qual é o assunto central desenvolvido no texto? Qual o posicionamento apresentado pelo autor em relação à leitura? Qual a principal ideia defendida no texto? Localize o trecho que melhor representa essa tese e justifique sua escolha. E retire do texto 2 argumentos utilizados para sustentar a tese. Então, vamos às respostas. Aqui os alunos tiveram seu tempo para fazer. Agora nós vamos conferir a resposta com eles. Então, qual é o assunto central? O texto aborda a importância da leitura, tá? Uma leitura crítica, onde amplia conhecimentos e analisar informações e compreender diferentes pontos de vista. E qual o posicionamento apresentado pelo autor em relação à leitura? O autor defende que a leitura crítica é fundamental para formar indivíduos capazes de compreender diferentes discursos, avaliar informações e posicionar-se diferentemente. Qual a principal ideia defendida no texto? Localize o trecho, então, que vai comprovar isso. O trecho seria: desenvolver uma leitura crítica é fundamental para a participação consciente da sociedade. Essa ideia sintetiza o posicionamento defendido ao longo do texto pelo autor. E retira do texto 2 argumentos. Vamos ver, então. O porquê da leitura crítica ser importante? Porque a leitura possibilita ampliar conhecimentos e entrar em contato com perspectivas diferentes. A leitura crítica permite compreender diferentes discursos, avaliar informações e posicionar-se de maneira responsável. Depois nós temos mais uma atividade aqui, que seria atividade e ação. Acesse a atividade no recurso digital Playground, pelo link disponível no Classroom, ou pelo QR Code. Responda às questões interativas sobre leitura e interpretação textual, estratégias de leitura, identificação de teses e argumentos. Ao final, confira o feedback. Então, aqui nós temos as questões com as 4 possíveis respostas. Aqui seria: qual ação descreve a finalidade de reconhecer a tese em um texto argumentativo? Tá? Então, aqui tem as 4. Na próxima, vem a resposta, tá? Que seria aqui. Ó, aqui a pergunta, aqui a resposta certa. Depois, mais uma. Vamos ver mais uma aqui. Na frase, a escola deveria incentivar mais a leitura,
O enunciado cumpre qual função em um texto argumentativo? Então, na frase, a escola deveria incentivar mais a leitura. Qual é a função dessa frase no texto? Expressa uma opinião pessoal sobre o tema? Define um conceito técnico de leitura? Expõe um dado científico comprovado ou apresenta um argumento de autoridade específico? Expressa uma opinião pessoal sobre o tema. E daí por diante, nós temos outras questões, tá? Mais uma questão, resposta. Mais uma resposta. E aqui, o que nós vimos nessa aula? Então, nós vimos tese, argumentos, relações lógicas discursivas e leitura crítica. E a nossa estratégia seria o que defende tese, por que argumentos. Então, hoje, por hoje, a minha aula seria só isso. Muito obrigada.